Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samanta, professora de ciências, e agora vamos fazer a correção da nossa atividade. A gente vai corrigir ali, o assunto coração e circulação e também pegar aquelas páginas da semana passada que a gente trabalhou o assunto, mas sem o livro. Então, nossa tarefa vai das 6 até a 18, beleza? Então, ela começa assim. Tem uma perguntinha logo lá no início que diz assim: para que a respiração pulmonar ocorra, é necessária a realização de dois movimentos. Esses movimentos juntos são chamados de movimentos respiratórios e só são possíveis graças à ação conjunta de músculos intercostais, diafragma e caixa torácica. De acordo com seus conhecimentos, que movimentos são esses? Então, o movimento é de inspiração e expiração, beleza? Isso foi fácil. Tenho certeza. Aí ele continua e diz: quais movimentos foram necessários para inspirar e expirar? Aí, para respirar, são necessários vários movimentos. A caixa torácica ergue-se e as narinas inflam. Para expirar, as costas arqueiam. Atenção, essa resposta que eu coloquei aqui é uma sugestão, porque você pode responder de diversas formas. Como, por exemplo, você pode dizer inspirar. Aí você pode falar que o peito, o peito levanta, o pulmão, ele aumenta de volume para poder o ar entrar. O diafragma, ele baixa, para poder o pulmão aumentar. E aí você pode descrever isso de outra forma. E a expiração, você tem uma redução do pulmão, o relaxamento do diafragma que sobe, um rebaixamento da caixa torácica, enfim, a descrição são inúmeras, tá bom? Então, se você não colocou desse jeito, colocou de outro, tira uma foto para mim, professora, vê se tá certo, que aí eu dou uma olhadinha e pode ser que a forma como você descreveu os movimentos esteja correta, tá bom? Aí, segunda questão. Tente inspirar e expirar novamente, mas agora sem fazer nenhum movimento com o corpo. Você conseguiu completar a respiração? Por quê? Então vamos lá. Não. Sabe por que não? Eu deixei pessoal porque eu quero que você descreva a sua experiência. Não dá pra gente respirar sem fazer nenhum movimento com o corpo, porque a gente precisa, o ar precisa ocupar espaço. Então ele precisa inflar a nossa caixa torácica e, consequentemente, você faz movimento com o corpo. Mas eu quero que você descreva a sua experiência, tá bom? Aí ele propõe um experimento que eu pedi para você não fazer, porque não tem necessidade de você fazer, tá bom? Aí ele pergunta aqui: a que corresponde o corpo humano, o tubo da caneta? Então, naquele experimento, o tubo da caneta, ele representa a nossa traqueia. E o que corresponde à bexiga presa no tubo? A bexiga presa no tubo corresponde aos nossos pulmões. E a bexiga que cobre o fundo da garrafa corresponde ao diafragma, tá certo? Como você explica a entrada e saída do ar nos pulmões? Aí tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Olha, ficou melhor agora, né? Assim. Pronto. Aí eu vou ler e vou mexer aqui, tá? Mas aí, veja só, a descrição, você pode fazer um resumo disso aqui, tá? Tem assim: quando puxamos a bexiga para baixo, o espaço interno da garrafa aumenta e, como consequência, a pressão dentro dela cai. Então, um pouco do ar ambiente penetra na bexiga. Quando empurramos a bexiga para dentro da garrafa, o espaço dela diminui e, portanto, a pressão sobe, para deixar a pressão interna igual ao ambiente do ar dentro da bexiga. Você viu que eu só falei do experimento, eu não fiz as relações. Então, eu vou deixar aqui, assim, maior a resposta, para você dar uma pausa e copiar, tá bom? Pronto. Como eu pedi para você não fazer, não faça, tá? Não faz, porque não precisa, não. Agora, continuando. Sente-se em uma cadeira bem relaxado. Com o auxílio de um relógio,
Quantas vezes você respira por minuto? Anote o resultado. Conte agora quantas vezes o seu coração bate por minuto. Anote. Levante-se, dê 20 pulos sem sair do lugar e refaça a contagem dos itens 2 e 3. Anote respiração e batimento cardíaco. Compare as anotações feitas e elabore uma explicação sobre as diferenças observadas. Por fim, responda: você acredita que haja uma relação entre atividades físicas, movimentos respiratórios e batimentos cardíacos? Justifique sua resposta. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Coloquei. Bom, 1, 2, 3, 4, tudo é pessoal. O 5 é para você pensar, né? Elabore aí. Você podia anotar, mas não precisa anotar em canto nenhum, não. Pense. Veja só. Eu vou falar com minhas próprias palavras, depois eu vou ler isso aqui. O ciclo, quando você faz atividade física, você precisa de mais energia. Consequentemente, você precisa de mais ar. Então, o teu ciclo cardíaco, o teu ciclo sanguíneo, ele fica mais acelerado. Por isso que teu coração bate mais rápido, porque ele está fazendo a troca gasosa mais rápido, tá certo? Por isso que tu tá respirando mais forte, né? E teu corpo vai estar o tempo todo inflando e relaxando para que ele vai precisar de espaço, né, para receber o ar, colocar o gás carbônico para fora, colocar o oxigênio para dentro. Então, tudo isso vai alterar. Somente por uma coisa. Porque você precisa de mais energia para fazer aquela atividade física e por precisar de mais energia, você precisa de mais oxigênio para que as tuas células façam as reações químicas necessárias para te dar a energia necessária. Beleza? Aí eu vou ler o que está aqui. Em diversas situações, o número de batimento cardíaco e de movimentos respiratórios é diferente. Durante as atividades físicas, durante as atividades físicas ou logo após o término delas, o ritmo respiratório e o cardíaco são maiores. Já em repouso, ambos são menores. Ou seja, quando ocorre uma atividade física mais intensa, tanto o número de batimentos cardíacos quanto o ritmo respiratório aumentam. Então, a boa resposta é uma boa resposta. Mas se você explicar também com suas próprias palavras e entender o que está acontecendo, perfeito. Porque lembre-se, se você precisa de mais energia, o teu coração vai trabalhar mais para colocar mais oxigênio para dentro, para tuas células poder produzir essa energia que você está necessitando. Então, qualquer atividade física e às vezes até outras atividades que demandem de você mais energia, vai fazer com que o seu ritmo cardíaco aumente, beleza? Aí tem, né, o texto lá, que eu só citei uma das frases. Aí a primeira diz assim: o que vocês entendem dessas frases? Concordam com a mensagem que elas transmitem? Então isso é bem pessoal. A palavra coração foi empregada no sentido denotativo ou conotativo em cada uma dessas frases. Então, em todas as frases, o sentido sempre foi conotativo, aquele sentido mais figurado, né? Colocando o coração como algo que ele não é na realidade, mas ele representa isso, porque o coração ele não é somente um órgão do nosso corpo, mas também um símbolo de que carrega muitos significados, né? Aí tem outra pergunta. Observando as setas, repare que normalmente o sangue entra nos órgãos rico em oxigênio e sai deles pobre desse gás. Qual é o órgão em que ocorre o contrário? Explica o que acontece. Bom, somente no pulmão que ocorre o contrário, porque no pulmão ele entra pobre em gás carbônico e sai rico em oxigênio. E a explicação está aí. Pode ser bem simples, você pode dizer é no pulmão, porque é no pulmão que ocorre a troca gasosa e o sangue passa a ter oxigênio. Ponto. Pode ser assim, sem problema nenhum. Ou você pode fazer essa explicação bem detalhada, que diz assim: nele, o sangue chega pobre e sai rico em oxigênio. Nos pulmões, ocorre a troca gasosa do sangue com o meio externo,
mais especificamente nos alvéolos pulmonares, por meio de capilares sanguíneos do oxigênio trazido pelas vias respiratórias do meio externo e de gás carbônico trazido pelo sangue que chega aos pulmões para esses mesmos alvéolos. Você pode fazer assim ou você pode somente falar que no pulmão ocorre o contrário, porque é lá onde vai haver a troca gasosa, onde o sangue entra pobre em gás carbônico e sai rico em oxigênio. Quinta questão. O que podemos dizer que ocorre nos outros órgãos do corpo, como o cérebro e os músculos, em relação à irrigação sanguínea que chega a eles? De onde saem esses vasos? Aí tá aqui. Esses órgãos recebem sangue rico em oxigênio, vindo do coração. Esse sangue sai de uma única artéria, a aorta, e que parte do coração e se ramifica nas artérias e leva o sangue até os órgãos, beleza? Você pode até suprimir a parte das veias e artérias, você pode, né, essa parte mais específica, se você não escreveu não tem problema, mas se você colocou que os órgãos recebem o sangue rico em oxigênio vindo do coração e que esse sangue ele ramifica, né, e passa por todo o nosso corpo, também tá certo. Pronto, meus amores. Antes de encerrar, foi me perguntado o que acontece com as vias respiratórias de uma pessoa que tem asma ou algum problema respiratório. Vamos lá. Pessoas que têm asma ou algum problema respiratório, ela vai ter... Não vai mudar nada. Toda a respiração dela é igual de todo mundo. A diferença é que devido ao problema que ela tem, que pode ser uma inflamação, às vezes as inflamações nas vias respiratórias impedem que o ar entre na sua totalidade. Se não for por inflamação, pode ser por como é que se fala? Você pode ter alguma obstrução, tá? Algumas pessoas que têm o séptico, né, desviado, algumas pessoas têm esse não é um ossinho, mas é essa cartilagem aqui do nariz, tronchinha, e aí tem dificuldade de respirar. Algumas pessoas têm obstruções nas próprias vias respiratórias, alguma anomalia ou alguma inflamação. Normalmente são inflamações. Então, asma, deixa eu ver, sinusite. Sinusite é uma concentração, né? A sinusite, ela ataca pessoas que têm uma sensibilidade e produz muito muco nessa região aqui. Então, o que acontece? O sistema respiratório é igual para todo mundo, mas aí o corpo, como esse ar entra, sai e faz a troca gasosa, vai variar de corpo para corpo, dependendo das tuas questões aí bem peculiares. Então, uma pessoa que sofre de asma, uma pessoa sofre de bronquite. Bronquite é o quê? Uma inflamação nos brônquios, né? Então, é uma pessoa que ela vai ter dificuldade, porque é justamente os brônquios que vai levar, né, o ar da traqueia para os pulmões. E aí tem aquela dificuldade de respirar, né? A asma é um comprometimento nas vias respiratórias. Qualquer coisa, né? Uma poeira, uma mudança brusca do tempo, a pessoa vai e fica doente, tá? E no caso dos asmáticos que usam remédio, é justamente para manter desobstruído as vias respiratórias. Esses remédios vão ajudar a pessoa a sempre respirar melhor, porque aquela obstrução que pode acontecer, não vai acontecer por causa do uso contínuo do remédio, beleza? Pronto, meus amores, mandem dúvidas, viu? Como o coleguinha de vocês mandaram também. Sempre que precisar, entre em contato comigo no meu Instagram, Prof. Samantha Costa, tá bom? Beijo pra vocês, boa semana, tchau, tchau.